A primeira carta de Pedro, capítulo 4, versos de 12 a 19. 1 Pedro, capítulo 4, versos de 12 a 19. Amém, irmãos e irmãs. Assim diz a santa e bendita palavra de Deus. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis, exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifica a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com fidelidade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Exaltando a Deus no sofrimento. Exaltando a Deus no sofrimento. Esse é o nosso tema. Deus, desejamos ouvir-te somente neste momento. Assim sendo, pedimos que tu venhas usar-me com poder, com autoridade, em o nome de Jesus. Amém e amém. Exaltando a Deus no sofrimento. Esse é o nosso tema. Assim sendo, eu começo afirmando, meus irmãos e minhas irmãs, que exaltar a Deus na bonança é muito fácil. Exaltar a Deus nos piqueniques da existência é muito fácil. Exaltar a Deus nos jardins da existência, cheios de rosas e perfumados, é muito fácil. Ou seja, exaltar a Deus quando tudo vai bem é muito fácil. Conquanto exaltar a Deus nos momentos tenebrosos da existência, nos momentos espinhosos, inférteis, desérticos da vida, difíceis, é muito difícil. Ou seja, quando as coisas apertam, quando a dor se torna agônica, quando as perplexidades oriundas do sofrimento gestam variáveis que fogem do nosso domínio. Exaltar a Deus nos momentos difíceis é muito difícil. Não é fácil. Os destinatários originais, residentes na Ásia Menor, atual Turquia, desta carta, estavam vivendo sob sofrimento. Estavam sendo perseguidos. Estavam vivendo um momento de extrema dificuldade, de dor, por conta da perseguição. Contudo, Pedro não hesita em dizer que estes deviam exaltar a Deus, mesmo estando vivendo estes em meio à turbulência, em meio à perseguição, no contexto
em que viviam. Pedro, ciente de que esses estavam sendo perseguidos, Pedro, ciente de que esses estavam passando por um momento difícil, não hesita em dizer: vocês devem, mesmo estando vocês debaixo de sofrimento, exaltarem a Deus. Pedro diz isto no capítulo 1 desta epístola, verso 3, se não, observem comigo, capítulo 1, verso 3, Pedro diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Bendito o Deus e Pai. Nós temos aqui uma chamada à exaltação a Deus. Nós temos aqui um cântico de exaltação a Deus. Pedro não hesita, volta a dizer, em conclamar estes irmãos que estavam vivendo um momento difícil, um momento de fé existencial, a exaltarem a Deus, a bendizerem a Deus. Mas qual a razão? Talvez vocês estejam perguntando. A razão está aí, no verso 3 do capítulo 1, que tem a ver com o que Deus nos deu mediante Jesus, isto é, a salvação. Em outras palavras, Pedro está dizendo: vocês devem, em quaisquer circunstâncias, exaltarem a Deus, porque Deus deu a vocês o maior presente que uma pessoa pode receber por meio de Cristo, isto é, a salvação. É isso que Pedro diz. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou, nos salvou. A razão de vocês exaltarem a Deus no sofrimento foi o que Deus deu a vocês, a salvação. Esta é a razão. Vocês, portanto, na bonança ou no sofrimento, devem exaltar a Deus, porque Deus concedeu a vocês a salvação por meio de Jesus Cristo. Com isso também Pedro está dizendo o seguinte, meus irmãos, que a salvação e tudo que tem a ver com a salvação é resultado do sofrimento de Jesus Cristo. É resultado do sofrimento que Jesus Cristo foi submetido enquanto aqui esteve. E Pedro diz que este sofrimento abarca todos os que estão unidos a Cristo. É isso que ele vai dizer lá no capítulo 4, precisamente no verso 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. O sofrimento faz parte da vida dos que estão unidos a Cristo, dos que estão em Cristo. No capítulo 4, versos de 12 a 19, nosso texto de hoje, Pedro faz recomendações a quem sofre por causa da identidade com Cristo, tendo em vista que, em sendo seguidas, estes vão exaltar a Deus no sofrimento. Pedro, então, aqui no capítulo 4 da sua primeira carta, ou da sua primeira epístola, dos versos de 12 a 19, traz algumas recomendações a estes que estão vivendo sob sofrimento, sob perseguição, debaixo de sofrimento, debaixo de dor, debaixo de angústia, para que esses venham exaltar a Deus, mesmo vivendo como estavam vivendo. Quais são essas recomendações? Presta atenção. Primeira recomendação: não ficar pasmo, estupefato, com a chegada súbita, repentina da perseguição, do sofrimento, da tribulação, do infortúnio por causa do nome de Cristo. É o que destaca o verso 12. A primeira recomendação de Pedro a estes que estavam debaixo de sofrimento, ou vivendo debaixo de sofrimento, de perseguição, é: não se espantem, não fiquem estupefatos, admirados com a chegada repentina da perseguição, da tribulação. Vocês
que estão em Cristo. É o que destaca o verso 12. Observem comigo. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Fogo ardente aqui é uma metáfora que indica perseguição, sofrimento. Portanto, o verso 12 ensina que estes cristãos estavam passando por uma terrível perseguição. A sentença, meus irmãos, fogo ardente que surge no meio de vós, no grego está no particípio presente, ou seja, é um tempo que indica que estes não iam viver debaixo de perseguição, mas que já estavam vivendo debaixo de perseguição. Não fiquem admirados, não fiquem estupefatos com a chegada repentina da perseguição, do sofrimento, da tribulação oriunda da perseguição. No primeiro século, existiam dois tipos de perseguição. Uma perseguição ocasional e uma perseguição oficial. As perseguições oficiais se iniciam a partir do ano 64 depois de Cristo. Esta carta provavelmente foi confeccionada no ano 60 ou 62 depois de Cristo, de Roma, como aponta 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13. Significa que a perseguição que os destinatários originais desta carta estavam vivendo não tinha a ver com a perseguição oficial, encabeçada por Roma, porque a carta foi confeccionada antes do ano 64. Vocês sabem, eu já disse aqui reiteradas vezes, que a perseguição encabeçada por Roma começa no ano 64, quando Nero acusa os cristãos de terem colocado fogo em Roma. E daí começa uma terrível e brutal perseguição contra os cristãos. Essa perseguição vai de 64 a 311 depois de Cristo. Então, nós podemos dizer que a perseguição que está envolvendo esses cristãos, da primeira carta de Pedro, tem a ver com a perseguição ocasional. Perseguição mormente gerada contra os cristãos por parte de judeus, não cristãos, vizinhos, pais, irmãos, parentes. Pedro vai dizer que estes não deviam estranhar quando, no bairro em que residiam, um vizinho se insurgisse contra estes por estarem esses em Cristo, para que estes não estranhassem quando um pai, uma mãe, um amigo se insurgisse contra eles por estarem unidos a Cristo. Meus irmãos, o que Pedro nos ensina aqui é que nós devemos entender que não é estranho sermos perseguidos por causa do nome de Cristo. Eu conheço inúmeras pessoas perseguidas dentro das suas próprias casas por terem se tornado cristãs. Talvez vocês conheçam também. Eu tenho convicção de que quando nós resolvemos nos tornar fiéis a Cristo, nós vamos nos tornar vítimas, objetos de perseguição. Talvez você tenha vivido uma perseguição dentro da sua casa, no seu serviço, por parte do seu patrão, por parte do seu colega de serviço, simplesmente porque você é uma cristã, um cristão que não compactua com os erros, com as sujeiras que você vê dentro da sua empresa, dentro da sua casa, na sua vizinhança, no seu bairro. Pedro está dizendo, nós, por sermos discípulos de Cristo, vamos ser perseguidos. Isto é inevitável, então não fiquem perplexos, não achem estranho isto, não fiquem pasmos, não fiquem estupefatos com a chegada repentina, súbita da perseguição, porque estar em Cristo é tornar-se sujeito de perseguições. Eu me converti aos 8 anos de idade.
E me lembro que, nos primeiros meses, minha mãe, que hoje é convertida, e meus irmãos, que ainda não são, me criticavam. À época, eu me dedicava muito, e quem quisesse me encontrar na minha cidade, ia me encontrar na igreja. Certo dia, minha mãe, indignada com a minha dedicação à Igreja de Cristo, foi até a casa do pastor, questionar o pastor. E o pastor disse: a senhora devia estar contente, porque este menino tem sido um exemplo. E quantos casos semelhantes a este, de gente que é perseguida dentro de casa, de esposa que é perseguida pelo esposo, de esposo que é perseguida pela esposa. Tem um caso aqui de um irmão, que depois que resolveu se dedicar a Cristo, começou a ter problemas dentro da sua casa. A esposa começou a convidar para participar das festas, com bebidas e tantas outras coisas, e este passou a dizer: eu não vou participar mais. Pedro está dizendo, meus irmãos, que nós não podemos ficar estupefatos com a chegada repentina da perseguição. Provavelmente esses cristãos estavam sendo perseguidos por vizinhos, amigos, conhecidos. E Pedro diz: não estranhem isto. Não estranhem isto. Vejam que o termo não estranheis significa exatamente isso: não fiquem perplexos, não fiquem estupefatos, boquiabertos, por estarem sendo perseguidos. João Calvino vai dizer exatamente isto, ou seja, que a expressão não estranheis significa exatamente isto. Pedro está dizendo: não questionem, não fiquem inquirindo a Deus, não fiquem indagando a Deus: por que comigo, por que, Senhor? Em outras palavras, Pedro está dizendo: é natural, é normal, irmãos, é normal um jovem ser perseguido dentro de uma faculdade cujos ideais filosóficos são marxistas. É normal um jovem ser perseguido em um contexto educacional formal, onde a filosofia educacional é demasiadamente voltada aos interesses filosóficos subversivos. Pedro está dizendo: quem está em Cristo neste mundo há de ser perseguido em algum momento, em alguma ocasião. Então não estranhe isso. Se você está sendo perseguido porque você é uma pessoa íntegra, porque você é uma pessoa honesta, porque você é uma pessoa de Deus, onde você está, seja na sua casa ou no seu serviço, entenda como sendo natural. Louve a Deus, exalte a Deus e não questione a Deus, porque é natural, diz Pedro. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Verso 13, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo. Primeira recomendação, portanto, de Pedro aos que estavam sendo perseguidos é: não estranhem a chegada repentina da perseguição ou do sofrimento oriundo da perseguição. Esta é a primeira recomendação a todos quantos desejam exaltar Deus no sofrimento. Segunda recomendação, a quem sofre por causa da identidade com Cristo, tendo em vista que, em sendo seguidas, estes, ou seja, os cristãos, vão exaltar Deus no sofrimento, entender que as tribulações e infortúnios por causa do nome de Cristo são ordinárias, comuns, e não extraordinárias, incomuns. Elas podem chegar a qualquer momento, então não fiquem perplexos, não estranhem isso. Em segundo lugar, é comum. Como disse, é natural, não é uma coisa extraordinária, é uma coisa ordinária. É o que Pedro diz aí na parte final do verso 12.
Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária, incomum, vos estivesse acontecendo. É como dizer, não é estranho, porque a perseguição, o sofrimento está na raiz do cristianismo. Faz parte. O verso 14 destaca isto. Faz parte. Jesus disse, o evangelista João registrou no seu evangelho, no capítulo 16, verso 36, no mundo vocês vão ser injustiçados, vocês vão ser perseguidos, infortunados por causa do meu nome, ou seja, por causa do nome de Jesus. Há um receio hoje da igreja, eu disse isso na semana passada, de ser perseguida por causa do resultado nas urnas das últimas eleições em nosso país. Irmãos, ser cristão em um mundo corrupto, em um mundo onde é ninado por Satanás, jaz no maligno, diz João, é normal. Não há nada de extraordinário, não há nada de incomum. É normal. Se você é uma pessoa de fato convertida, entre os seus amigos não convertidos, quando surgir um papo que não agrada a Deus, uma conversa que não agrada a Deus, você vai dizer, eu não faço isso. Isso não vai soar bem aos que habitualmente fazem isto. Você vai ser marginalizado. Você vai ser marginalizado. Pedro está dizendo, não há nada de extraordinário, não fiquem questionando, não fiquem indagando a Deus. Não é incomum, é comum. O próprio Jesus foi submetido ao sofrimento. Jesus é arquétipo de sofrimento. Jesus não é antídoto contra o sofrimento. Jesus é arquétipo, Jesus é padrão de sofrimento, do sofrimento. A partir de Jesus nós temos o exemplo de que vamos ser perseguidos. Vocês sabem, meus irmãos, que o mundo tende a ficar cada vez mais pior. No tocante às questões éticas, comportamentais, morais. A igreja de Deus na terra, que há de permanecer firme à palavra de Deus, há de ser perseguida porque há de ser o oposto a tudo isso. Pedro está dizendo, não fiquem achando que a perseguição é alguma coisa estranha, que o sofrimento é alguma coisa estranha, extraordinária, incomum. A gente vive em um país onde existem teologias que dizem o seguinte, quem está passando por alguma perseguição, quem está sofrendo é porque está em pecado. Esse negócio de ser perseguido, esse negócio de viver em sofrimento, esse negócio de viver em maus lençóis na existência, é coisa de quem está vivendo em pecado. É a filosofia dos amigos de Jó, de causa e efeito. Nós temos que entender que está na raiz do cristianismo. Sofrimento. Isso significa que os cristãos vão sofrer mesmo. Pedro está dizendo, não fiquem achando que o que vocês estão vivendo é uma coisa extraordinária. Vocês estão no contexto do Império Romano. Roma é o antro da perdição, é o antro das orgias sexuais, da promiscuidade sexual. Vocês são discípulos de Cristo, vocês estão nesse contexto, vocês estão nesse mundo onde normalmente as pessoas adotam, no que diz respeito às questões comportamentais, o que o Evangelho condena. Então, vocês vão atrair sobre vocês não aplausos, não admiração, mas perseguição, porque vocês vão fazer a diferença, vocês vão ser a diferença em um mundo totalmente manchado, corrompido pelo pecado, que vive de acordo com o pecado, que vive sendo escravizado, que vive rendido pelo pecado. Então, igreja de Jesus Cristo, entenda que só pelo fato de você ser de Jesus Cristo, você vai ser perseguido ou perseguida. Pedro vai dizer que nós, os discípulos de Jesus, fomos vocacionados ao sofrimento. Isso está lá no capítulo 2, verso 21, por gentileza.
Veja o que ele diz. Porquanto para isto mesmo fostes chamados. Vocês foram chamados para viverem, se preciso, sofrendo por causa do Evangelho. Tem muito cristão que não quer sofrer, que negocia a sua fé, como fez Esaú. Seu direito, como fez Esaú, por um prato de comida. Tem muita gente que é cristão por conta quando o negócio está indo de vento em popa. Quando tem a ver com a festa, quando tem a ver com o piquenique existencial. Quando tem a ver com banana, quando tem a ver com uma coisa boa, mas quando o negócio aperta, quando o negócio chama a responsabilidade, a quantidade de pessoas que abandonam é enorme. Terceira recomendação de Pedro aos que estavam sofrendo, com a finalidade de fazerem com que esses viessem a exaltar Deus no sofrimento, é entender que o sofrimento é purificador. Verso 12. A ideia da metáfora do fogo ardente com a perseguição, o sofrimento, é dizer que o sofrimento é purificador. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Pedro já havia usado esta metáfora no início da carta, capítulo 1, verso 7. Se não, vejamos. Capítulo 1, verso 7. Vejam o que Pedro diz. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O sofrimento é purificador. Deus permite que a sua igreja venha sofrer para purificar a sua igreja. Eu disse isso aqui no domingo passado e reforço hoje. O sofrimento tem esse propósito. A ideia do fogo aqui é a ideia da purificação. Assim como o fogo purifica o ouro, o sofrimento ou a perseguição, a dor purifica a fé de duas formas. Primeira, distinguindo o verdadeiro cristão do falso. O sofrimento, quando recai sobre a igreja de Cristo na terra, em primeiro lugar tem esse propósito: separar as ovelhas dos bodes, distinguir o falso cristão do verdadeiro cristão. Eu disse aqui na semana passada que quando Roma começa a perseguir os cristãos, uma quantidade enorme de cristãos que até então estavam levantando a bandeira do Evangelho, começam a abandonar o Evangelho, com medo de morrerem. Quando a perseguição surge, quando o negócio aperta, e vai chegar uma época de perseguição no mundo contra a igreja de Cristo, quando o anticristo se manifestar, só quem de fato é verdadeiramente convertido quer de permanecer firme. Os nominais, os falsos crentes, os bodes, vão abrir mão do Evangelho, vão dar as mãos a César, vão se curvar a César, guilhotina, forca, fogueira, coisa nenhuma. Eu não vou entregar minha vida por causa do Evangelho. Muitos abandonam a fé, obviamente, não convertidos. Quando a perseguição surgir no mundo, a igreja de Cristo for perseguida, a igreja há de ser purificada. Esse é o primeiro propósito. O segundo propósito tem a ver com o fortalecimento da fé. Fortalecer a fé. Fazer com que nós, cristãos genuínos, verdadeiros, venhamos a ficar mais fortes. Pedro está dizendo o seguinte: vocês estão sendo fortalecidos. Vocês estão sendo fortalecidos. A fé de vocês em Deus vai ficar mais firme, forte.
A perseguição, o sofrimento traz experiência, resiliência, obviamente que dada pelo Espírito Santo. Vejam que Pedro vai dizer, no verso 14, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Bem-aventurados sois. É como se Pedro estivesse dizendo o seguinte: os que sofrem por causa do nome de Cristo e resistem porque são de Deus, porque receberam o Espírito de Deus. Os que não resistem é porque não são de Deus. É um privilégio, noutras palavras, sofrer por causa do nome bendito de Jesus. Se você está sendo perseguido ou perseguida, porque você é fiel a Deus, porque você é fiel a Jesus Cristo, não se entristeça. Enche o seu coração de riso. Enche o seu coração de alegria. É um privilégio. É privilégio, jovem, na sua escola, ser perseguido por causa do nome de Cristo. Você, moça, você, rapaz, é privilégio ser perseguido na faculdade por causa do nome de Cristo. É privilégio manter-se fiel a Cristo em contextos mundanos, pervertidos, promíscuos. É privilégio. Deus está fortalecendo a igreja, cada vez mais que sendo perseguida, cristãos sendo mortos, ela crescia. A gente vê isso explicitamente em Atos. A ponto de alguém dizer, certa feita, que o sangue dos mártires havia sido a sementeira da igreja. Cabeças rolavam nas forcas. Corpos eram queimados nas fogueiras. Mais cabeças, mais corpos vivos, se rendendo a Cristo, e a igreja crescendo, sangue sendo derramado, e a igreja crescendo. Quanto mais Roma perseguia, quanto mais os judeus não cristãos perseguiam, a igreja crescia, a igreja seguia, a igreja crescia, a igreja seguia. A perseguição tem esse propósito, fortalecer a fé, fazer com que nós venhamos a nos apegar a Deus. Se você está sofrendo uma perseguição, seja onde for, por causa do Evangelho, entenda que Deus está fortificando você, Deus está fazendo com que você seja mais e mais e mais amadurecido na fé e amadurecido na fé. Quarta recomendação, aos cristãos que desejam exaltar Deus no sofrimento: entender que o sofrimento acompanha a caminhada cristã, porque os cristãos são identificados e unidos com Cristo. Versos 13 e 14. A razão é Cristo em você, que incomoda o mundo espiritual. Irmãos, nós vivemos uma batalha não no campo do braço, da força física, mas no campo espiritual. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Existe um inimigo invisível, segundo Pedro, que vive ao nosso derredor, tentando nos devorar. O fato de você ser de Cristo, o fato de você estar unido a Cristo, já desperta no mundo, nos inimigos de Deus, nos instrumentos de Satanás, inimizade, raiva, ódio. E às vezes você diz assim: mas eu não fiz nada, eu sou uma pessoa gentil, eu sou uma pessoa boa, eu sou gentil, eu sou educado, eu sou cortês, mas não adianta, lá na minha empresa eu sou perseguido, eu sou perseguida. Você tem que entender que existem demônios, existe um mundo espiritual que tenta conspirar contra Cristo, e só pelo fato de você ser de Cristo, estes vão te perseguir. Quando Jesus encontra com Saulo de Tarso, no caminho de Damasco, Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus não diz assim: por que persegues o meu povo? Jesus diz: por que me persegues? Eu sou meu povo caminhando sobre a face da terra. A igreja de Cristo é Cristo caminhando sobre a face da terra. Ela testemunha Cristo, ela fala de Cristo, ela evidencia Cristo. E então o mundo espiritual, o mundo espiritual do mal começa a engendrar, começa a conspirar contra. E os gadarenos passam a perseguir os
Os possuídos por Satanás, os instrumentos de Satanás, irmãos, entendam que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, é contra o mundo espiritual, maligno, satânico, inimigo do povo de Deus, inimigo de Deus, e vai tentar de tudo quanto é jeito te afastar de Cristo, te manchar seu relacionamento com Deus. O fato de você estar unido a Cristo já arranca dos inimigos de Cristo ódio em os inimigos de Cristo, ódio. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, verso 13, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. O fato de estarmos unidos a Cristo, de pertencermos a Cristo, já mexe no que diz respeito a cada um de nós, portanto, no que diz respeito ao que tem a ver com a nossa individualidade, onde estivermos, onde formos, ódio por parte dos que não são de Cristo, e há um poder espiritual que instrumentaliza estes para se insurgirem contra nós. O inimigo não vê você, vê Cristo em você. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quinta recomendação, aos que desejam exaltar Deus no sofrimento, é adotar a exultação e não a murmuração no sofrimento. Adotar a exultação e não a murmuração no sofrimento. Versos 13 e 14. Bem-aventurados vocês são, não murmurem, não reclamem, não passem a andar com a cara fechada, amassada, de mau humor, por conta dos tempos difíceis, por conta das perseguições. Paulo está dizendo, animem, exultem a Deus, exaltem a Deus, não murmurem. E você sabe que a tendência de cada um de nós é a murmuração, é o queixume existencial. O dilema da hiena, ó céus, ó vida. Está difícil, está insuportável. A gente não se curva diante de Deus, diz Deus, louvado seja seu nome. Não murmure. Não faça da sua vida um palco de murmurações, um palco de queixas. Não faça da sua casa um palco de queixas, de murmurações. O negócio está difícil, apertou, o negócio não está andando, você não consegue ver uma luz no fim do túnel visivelmente diante de você. Não adote a murmuração. Pedro está dizendo, alegrem-se, não fiquem pelos cantos se queixando com a hiena, ó céus, ó vida. Alegrem-se, alegrem-se. Eu sei que não é fácil, mas é privilégio sofrer por causa do nome de Cristo. Você jovem que está sendo perseguido, você pai, você mãe que está sendo perseguida, você que está sendo perseguido, onde você está, não pense em deixar de fazer em nome do Evangelho o que você tem feito, onde você está por conta da perseguição. Se alegre. Se alegre. Por algumas razões. Porque assim como Cristo foi submetido ao sofrimento a fim de ser exaltado, todos os cristãos que sofrem por causa do nome de Cristo, em Cristo serão exaltados. É o que diz o verso 13. Pedro está dizendo, vocês que são perseguidos por causa do nome de Cristo, na consumação, no porvir, hão de ser exaltados como Cristo foi exaltado. Cristo triunfou sobre a morte, triunfou sobre todos os seus algozes. Os potestades, os principados, o inferno foi envergonhado, diz o apóstolo Paulo quando escreve aos Colossenses. Sofrimento hoje, perseguição hoje, exaltação amanhã. Sepulcro, cinzas, morte talvez hoje, ressurreição amanhã. Dor hoje, lágrimas hoje por causa do nome de Cristo. Oásis, festa, amanhã, banquete.
Em Cristo seremos perseguidos, em Cristo seremos exaltados. Assim como Cristo foi perseguido, assim como Cristo foi submetido ao sofrimento, em Cristo nós vamos de ser exaltados. Então se alegrem, porque o que nos aguarda, já disse aqui reiteradas vezes, é incomparavelmente melhor. A nossa esperança é viva esperança, ela não está fincada no aqui, no hoje, no que tem a ver com a terra, no que tem a ver com a carne, no que tem a ver com a fisicalidade deste mundo. Ela está fincada no eterno, do que tem a ver com Cristo, com Deus, com a comunhão com Deus, com o novo céu, com a nova terra. Segundo, porque os injustiçados por causa do nome de Cristo são mais que felizes, porque são guarnecidos por Deus. Essa é a ideia do termo bem-aventurados. Em vós repousa o Espírito de Deus. Vocês são de Deus, isso significa que vocês são guardados, alimentados por Deus. Irmãos, vocês acham que no contexto das perseguições envolvendo os cristãos, a partir do ano 64, que esses haviam resistido se Deus não tivesse capacitado-os? Atos 1, verso 8. Vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, não para sapatear nos cultos, não para tomar posse das coisas, não para viver de canto a canto, revelando a vida das pessoas, profetizando sobre a vida das pessoas. Não, vocês vão receber poder, o Espírito Santo, para serem testemunhas de Cristo, para morrerem. É o que a palavra testemunha significa em Atos 1, verso 8. O poder de Deus, o Espírito Santo de Deus na vida da igreja, que habita em mim, que habita em você, tem um propósito: fazer com que você resista às tentações, fazer com que você resista até a chamada da morte. A gente tem caso de cristãos hoje sendo torturados em países fechados para o Evangelho. Isso é poder de Deus, isso é força de Deus, é capacitação de Deus. Terceiro, porque o sofrimento por causa do nome de Cristo glorifica a Deus. Versos 15 e 16. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Se você está sofrendo porque você não é fiel ao Evangelho, você não está glorificando a Deus. Pedro está dizendo: nós vamos sofrer, mas sofrer por conta da fidelidade a Cristo. Quem sofre por cometer crimes é um infeliz. Quem sofre por conta do nome de Cristo é bem-aventurado. É bem-aventurado? É mais que feliz? Tem muita gente que está sofrendo dentro de casa, tem muita gente que está sendo perseguido dentro de casa, que está sendo perseguido no serviço, porque é um cristão sendo um cristão desleal, desonesto. Não é porque tem testemunhado Cristo. Usa o nome de Cristo em vão. Pedro está dizendo: vocês são perseguidos e devem ser perseguidos por conta da fidelidade a Cristo, e não pela desonestidade. Em outro texto, Pedro vai dizer o seguinte: vocês são malfeitores de boas obras. São vistos no contexto do Império Romano como malfeitores, mas malfeitores de boas obras. Sabem por quê? Porque vocês sofrem por causa do nome de Cristo. Vocês não sofrem porque são infiéis, porque são adúlteros, porque são assassinos, porque são ladrões. Não, vocês sofrem por causa do nome de Cristo, porque vocês são fiéis a Cristo Jesus. Quarto, porque o sofrimento é juízo pedagógico de Deus, que recai sobre a casa de Deus, é o que diz o verso 17. Deus usa o sofrimento, primeiro, sobre a sua casa, com a finalidade de reerguer, de fortificar a sua casa. Nietzsche, talvez o maior filósofo do século XIX, acertadamente disse que nós não podemos enxergar o sofrimento como uma coisa negativa. Segundo Nietzsche, o sofrimento tem um propósito: nos fortalecer. Por isso Nietzsche disse
o que não nos mata nos faz mais fortes. Mais fortes. Irmãos, quando eu estudo a história da igreja, eu fico envergonhado com mães, mulheres, com pais, homens, entregando as suas vidas à morte por causa do amor por Cristo. Eu concluo esta mensagem recorrendo ao verso 19, que diz o seguinte: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Deus é fiel. Deus sustenta a sua igreja. Deus mantém a sua igreja. Deus alimenta a sua igreja. No verso 18, Pedro diz: e se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Se é com dificuldade que nós somos salvos, é mediante o sofrimento, porque tem a ver com Cristo. O resultado, meus irmãos, de tudo isso é a glória eterna. São as bem-aventuranças eternas. Pedro está dizendo, hoje, quem não é fiel a Cristo, está vivendo aí na bonança, mas na consumação, onde ser julgados, onde ser punidos. Não fiquem, a exemplo de Asaf, em função de algumas circunstâncias, invejando a prosperidade dos ímpios, e invejando a bonança que recai sobre os ímpios. Novas palavras, é isso que Pedro está dizendo no verso 18. Entendam que os que hoje não sofrem, os que hoje estão vivendo de acordo com as filosofias mundanas, os que hoje não se abstêm dos desejos carnais, estão aí aparentemente vivendo uma vida boa, e vocês que são cristãos, que renunciam tantas coisas, e muitas vezes dizem, estou perdendo tempo, eu podia viver mais minha vida, eu podia participar dos carnavais, eu podia participar das baladas, eu podia participar dos churrascos, eu podia tomar eu podia ter 1, 2, 3 mulheres, como os ímpios têm, e são prósperos. Deus está dizendo que os que vivem assim, lá no mundo, que são infiéis, no porvir hão de ser punidos, e os que vivem em nome de Cristo sendo perseguidos, porque quem se insurge contra isso há de ser perseguido, hão de ser glorificados, honrados. Vale a pena, portanto, meus irmãos e minhas irmãs, vivermos hoje nos abstendo de tantas coisas, nos desnudando de tantas coisas em prol do Evangelho. Sabem por quê? Porque o que nos aguarda é incomparavelmente melhor. A vida é muito curta. A matemática, portanto, que nós temos que fazer é esta: é melhor vivermos no sofrimento exaltando a Deus, do que na bonança desagradando a Deus. Porque no final, a recompensa há de ser o novo céu e a nova terra. Ashbel Green Simonton, o missionário que plantou a igreja presbiteriana aqui no Brasil, em 12 de agosto de 1859, um jovem recém-formado no seminário de Princeton, externou o seu desejo de atuar como missionário no Brasil. À época, vivendo a epidemia da febre amarela, um país quebrado, fracassado. Quando Simonton externou o desejo de atuar no Brasil como missionário, seus amigos, seus colegas, indagaram-o: você está doido? Você vai deixar os Estados Unidos, um país rico, próspero, para ir para um país marcado pela morte? A febre amarela tem matado muita gente, um país quebrado. Simonton respondeu: o pior lugar para um homem estar, por melhor que seja, é fora do centro da vontade de Deus. O melhor lugar para um homem ou uma mulher estar, por pior que seja, é no centro da vontade de Deus. Que Deus nos abençoe. Que nós venhamos exaltar Deus, mesmo vivendo-nos em momentos difíceis, em turbulências existenciais, entendendo-nos que o que nos aguarda é incomparavelmente melhor.
Por isso que Pedro começa a sua carta falando de uma viva esperança do porvir, do que nos aguarda. Eu quero convidar a irmã Joyce, que vai nos